Fiquei, fui contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor, mas eu fiquei, fui contente com o que me disseram. Que a gente vai pra casa do Senhor, mas eu fiquei. Essa é uma forma bonita de cantar esse salmo, que é desses salmos chamados Salmos das Subidas, que os peregrinos cantavam quando estavam indo para Jerusalém. Existe uma versão mais antiga, foi com essa que eu cresci, ouvindo que alegria quando me disseram vamos à casa de Deus, e afinal meus passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. E quando eu penso nesse salmo chamado os Salmos das Subidas, eu fico pensando no como era que deveria ser São José com Jesus se preparando para ir para essas peregrinações. É certo que quando a gente volta de uma peregrinação é muito interessante quando a gente vem o que é que a gente vem trazendo de lá, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, as pessoas iam muito para Bom Jesus da Lapa, elas iam em romarias, não é? Sentadas no fundo de um caminhão, tinha um nomezinho que chama Pau de Arara, elas iam nesse chamado Pau de Arara, então iam cantando os tantos benditos, né? A igreja da Lapa é feita de pedra e luz, a igreja da Lapa é feita de pedra e luz, vamos todos visitar o Senhor bom Jesus, vamos todos visitar o Senhor bom Jesus. E as pessoas se preparavam muito para ir para essa romaria lá da Lapa. Primeiro, às vezes preparavam uma rede, porque às vezes dormiam em redes, ou então compravam uma esteira para poder abrir essa esteira. Então não ia com a esteira velha, surrada que tinha dentro de casa. Às vezes preparava o chapéu, botava o laço do romeiro no chapéu. Eu nunca fui a Lapa em romaria com o povo, mas era bonito quando essas romarias saíam e quando elas voltavam. Não é? Quando eu fui a Lapa a primeira vez, eu já fui de ônibus e não sei o que, perdi essa parte boa, mas fui ao Santuário de Milagres de Brotas muitas vezes em caminhão, Pau de Arara, com povo. Naquele tempo podia se viajar desse jeito, era permitido, não tinha lei que proibisse nada disso. O carro coberto com uma lona, imagina assim, um recosto, essa viagem longa que se fazia. Mas eu tô falando desse negócio de viagem, dessas viagens, assim, lembrando também, né, pensando como era essa preparação, né, para ir para essas viagens. O povo fazia as farofas, né, os quentes frios com o café para ir tomando durante a viagem, para não cochilar ali dentro do carro, dentro do caminhão. Mas eu achava bom era quando o povo voltava da Lapa, porque aí era a minha parte, eu não ia, mas eu ficando cá, a gente recebia. As pessoas traziam rapadura. Eu me lembro de Dona Flor, uma vizinha que a gente tinha, então ela sempre quebrava essa rapadura em vários pedaços, né? Saía dando um pedacinho de rapadura para quem ficava. Trazia cabeças de alho lá da Lapa, ou cebola, ou então os mais chiques traziam peixe, né? Surubim, e saía dando para as vizinhas, para os vizinhos. Que coisa boa eram todas essas viagens. Mas eu preciso dizer uma coisa, se tem uma coisa que eu detesto é me preparar para viajar. Gente, esse negócio de fazer mala, de arrumar mala, eu acho uma coisa que eu já me perturbo só se eu penso na possibilidade de fazer uma viagem e ter que arrumar uma mala. É a última coisa que eu faço. Às vezes eu pego a mala, abro um mês antes, já começo jogando as coisas lá dentro. Porque depois eu não tenho inteligência espacial arrumada. Meu irmão é que me ajuda a preparar a mala quando eu volto do Brasil para cá. Ele já olha a mala, já sabe mais ou menos quanto é que vai pesar, depois pesa só para conferir. Ele pega, levanta assim, não, isso aqui deve ter tanto. Eu dou graças a Deus quando ele está lá em casa para me ajudar a preparar a mala. E minhas irmãs normalmente aqui vão dobrando as coisas, colocando dentro da mala. Eu detesto esse negócio de preparar a mala, sair para viajar.
Mas eu estava dizendo quarta-feira, né? Estou pensando nessa história de Jesus com São José preparando essas viagens para ir até Jerusalém e o retorno, como era que deveriam vir, o que era que vinham trazendo de Jerusalém, porque era um lugar de romaria, não é? Devia ter as coisinhas que traziam, que os doces que podia comprar, eu podia trazer também para dar para alguém no meio do caminho, comprar alguma coisa, não é? Ou quem sabe colher alguma fruta que tinha em algum lugar que era possível trazer para alguém que sabia que se gostava, que não pôde fazer a viagem e teve que ficar em casa. Olha, essas coisas. Agora, essa história toda me veio à cabeça porque hoje Jesus está falando de viagem, né? Manda os seus discípulos pegarem a estrada. E eu gostei muito da forma como Nosso Senhor manda o povo pegar essa estrada, porque manda ir sem sacola, manda ir sem levar do bastone. Esse é o tipo de viagem que eu gosto, de ir com a mão vazia. O problema é que depois ele diz aí, porque eu penso de ir com a mão vazia, mas com alguma coisa no bolso, né? De fato, eu acho que se eu fosse uma pessoa com dinheiro, eu viajava sem mala, chegava no lugar, comprava a roupa que fosse necessário para poder comprar, ficava lá o tempo, chegava depois, doava a roupa que tivesse usando lá, voltar de novo com a mão vazia. Essa é a forma boa para fazer viagem. Mas pobre não pode se permitir a fazer viagens assim. Mas Jesus disse que até sem o dinheiro era para ir. Mas esse tipo de viagem que Jesus está propondo é uma viagem diferente. É a viagem do missionário, é a viagem da missionária. É a viagem que é também uma metáfora para a própria vida da gente, que se a gente entender que a vida da gente está aqui no mundo é uma missão e que a gente deveria não perder o tempo acumulando o que não fosse necessário. Talvez no fundo essa minha agonia toda de preparar uma mala para viajar seja a consciência mais profunda que a minha alma tem, que o meu coração tem, que eu não preciso estar acumulando as coisas, porque aquela viagem derradeira a gente vai sem mala. Porque, como já diziam os antigos, a mortalha não tem bolso e o caixão não tem gaveta. Então essa viagem definitiva a gente vai realmente sem nada levar. A gente deve ir de mãos vazias. Santa Teresa do Menino Jesus, ela dizia: no crepúsculo da minha vida eu vou aparecer diante de Deus com as mãos vazias. É importante aparecer diante de Deus com as mãos vazias, porque tudo que você tinha você foi doando, você foi entregando, você foi dando. Mas que você apareça diante de Deus, que a gente apareça diante de Deus com o coração cheio, com o coração transbordando de tudo aquilo que a gente foi também recebendo na medida que a gente foi dando outras coisas. Porque se é verdade que as mãos devem estar vazia nessa perspectiva de Jesus, e essa perspectiva missionária, é porque a vida deve ser de doação, não é de que você vai doar, e nessa certeza de que você vai doar. E você deve caminhar na vida também sabendo que a vida é um receber constante. É um receber constante. O Evangelho de hoje, de Lucas, nós voltamos a fazer essa leitura do Evangelho de Lucas, a leitura contínua, porque ontem a gente fez a leitura do texto do Evangelho da festa de São Mateus. Hoje a gente já está no capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 6, só 6 versículos. E a gente vê Jesus dando autoridade para os seus discípulos. Diz que Jesus convocou os 12. Vocare, chamar. Jesus chamou, mas convocou, chamou todos juntos. O chamado de Jesus, a vocação na igreja, que a gente está vendo aqui são os 12, ou seja, são os 12 apóstolos. A vocação apostólica, a missão, porque a vocação apostólica significa dizer a vocação missionária, não é uma coisa de francos atiradores, de uma pessoa que faz sozinho as coisas. É um fazer junto, é um trabalhar com os outros. A gente fala muito, hoje em dia o Papa Francisco insiste numa igreja sinodal, que caminha junto. A missão apostólica é sinodal, é fazer caminho junto, não é coisa para um sozinho, é algo que você faz na comunhão. É algo pessoal que a gente dá aquilo que a gente recebeu de Deus, mas que a gente faz na comunhão. Por isso Jesus convoca. Então os 12, esses que são os apóstolos, os enviados de Jesus, precisam entender que a missão deles é uma missão em conjunto. É algo para fazer juntos. E aí Jesus dá para eles autoridade sobre os demônios e para curar doenças
e os envia para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Eu já disse que Lucas é um médico, então essa sensibilidade de Lucas para a missão curativa de Jesus é muito forte. Então Lucas é aquele que mostra no seu evangelho como Jesus é esse que veio para curar. Então, mas eu estava dizendo aqui esse aspecto da convocação, que é um aspecto de que você é chamado com outros, não é sozinho. Ou seja, a gente entender que o outro na vida não é meu concorrente. Aliás, a gente até pode pensar que o outro é nosso concorrente, porque corrente significa concorrente, aquele que corre comigo. E necessariamente a gente correndo junto não tem que se ultrapassar o outro. É alguém que corre comigo, que faz o caminho junto, não é que concorre. Então não precisa ser meu opositor. Meu concorrente significa aquele que corre comigo e eu posso cooperar na corrida. Eu não preciso sentir que eu estou correndo contra ele, mas saber que eu estou correndo com ele ao meu lado. Então é uma competição. Competere em latim pode significar pedir, mas pode significar também caminhar, correr. Competição significa a mesma coisa de concorrer, correr junto. Não no sentido de opor-se a quem corre comigo, mas a gente está correndo junto e a gente pode se estimular um ao outro. Então, esse é o sentido da missão que Jesus nos dá em conjunto, para que a gente se estimule mutuamente. E então aqui Jesus, a primeira coisa que faz é dar uma autoridade, uma força que vem de dentro contra os demônios. Porque quem é o demônio? O demônio é aquele que semeia confusão, é aquele que semeia desconfiança. E aí é aquele que faz você olhar para o outro no sentido de que vê no outro sempre um opositor para você, alguém que tira a sua chance, alguém que vai te passar um calço, alguém que não quer o teu bem. Essa é a semente que o maligno dissemina dentro de nós. E aliás, ele coloca isso em relação a gente, mas em relação com Deus mesmo. É verdade, vai ele dizer para Adão, que Deus disse para vocês não comerem fruto nenhum dessas árvores que estão aqui. Olha o exagero dele, não é? E os homens, a humanidade, Adão e Eva, diz, não, ele disse para a gente não comer da árvore que está lá no centro, a árvore da ciência do bem e do mal. Ah, ele está dizendo isso, sabe o que é? Porque se vocês comerem, vocês vão ser como deuses. Olha, joga no coração humano essa coisa dessa oposição entre Deus e a humanidade, como se Deus não quisesse a felicidade da gente. E aí ele faz também com que a gente sinta como que aquele outro também não quer a minha felicidade. Ele não trabalha ao meu favor, ele quer me prejudicar, se ele puder ele vai me passar um calço. E é tão ruim quando a gente vive uma experiência dessa, né? De sentir a agressividade do outro. Hoje mesmo eu fiz uma experiência assim, hoje, que sinto ainda na carne a experiência que eu vivi disso. Mas como a gente tem que abrir o coração e pedir a Deus, eu dizer assim, olha Senhor, eu quero continuar acreditando, eu quero continuar acreditando no Teu Evangelho, eu quero continuar acreditando nas pessoas, eu quero continuar olhando as pessoas como dignas de serem amadas, merecedoras do meu amor, que eu não feche meu coração para elas. Porque é ruim quando a gente sente que o coração da gente está trabalhando contra aquilo para o qual ele foi feito, para o qual ele foi criado. E aí a estratégia de Satanás é essa, disseminar na cabeça da gente um olhar para o outro que seja esse olhar de prejuízo para o outro. Então, Jesus dá força para a gente vencer os demônios. Eu estou sentindo que eu venci um pouquinho hoje. Não venci de tudo não, mas consegui já uma vitóriazinha. A outra coisa que Jesus faz é que ele envia a gente para curar a doença, ou seja, toca na carne, no mundo físico, no mundo concreto, não apenas no mundo espiritual. Tem que essa passagem da saúde passa por todas essas dimensões. E a gente vê que a doença, que o mal-estar, ela também começa às vezes com essa desarmonia, não é, espiritual que pode ter dentro da gente ou dentro da pessoa. Aí depois Jesus disse para os discípulos, não levem nada para o caminho. Como eu não vou levar nada para o caminho? Se eu não estou levando nada, ou seja, eu estou confiando na providência.
Mas a providência não é que simplesmente ela manda maná cair do céu. A providência atua por meio de pessoas concretas. Então, se a estratégia do maligno é que me fazer desconfiar sempre dos outros, a estratégia de Jesus é fazer com que eu confie no outro. Saber que o outro é capaz de fazer boas coisas. Aí Jesus diz, não levem cajado. O cajado, né? Pensando em São José, preparando a viagem com Jesus. Imagina, São José vai lá no mato, uma árvore lá, corta um pedaço de lenha assim, dá para Jesus, ajusta todo e faz o cajado para Jesus, o cajado para ele. E aí esse pessoal caminhava sempre nos grupos, andando a pé e caminhando em grupo, todo mundo com o cajado na mão. Agora vocês imaginem, não é, se aparecesse um lobo feroz, o que é que todo mundo ia fazer com o cajado que tem na mão? Ia pegar o cajado e ir em cima, né? E se aparecesse alguém querendo roubar lá, a pessoa, todo mundo na mão com esse cajado, bora, pega ladrão, ia ser cajadada daqui, cajadada de lá. Jesus pede aos discípulos dele, porque no fundo o cajado era um meio de se sustentar, mas era também a arma do pobre, uma arma simples, não andava carregando espada, mas um cajado poderia servir também, poderia se transformar numa arma. Jesus quer que a gente se desarme, né? Jesus quer que a gente se desarme. A minha experiência de hoje foi justamente uma dessas assim também, né? De se desarmar, de não ter a língua preparada para atacar o outro, é renunciar. Mesmo que para isso a gente pague na carne, sinta que o corpo queria agir de uma outra forma, ser agressivo, mas não se apoiar ali onde você pode ter a sua força. Às vezes a força da gente está na língua, né? Diz que a língua não tem osso, mas quebra osso, né? Porque às vezes que a gente diz o outro faz doer até nos ossos do outro. Então, para não levar cajado, também disse não levar sacola. Então, se libertar da possível violência, se libertar da tentação de querer acumular, porque a sacola é um lugar onde você vai levando alguma coisa, você sabe que a segurança está dentro da sacola, mas o que você pode encontrar também pode ir colocando dentro da sacola, pode ir acumulando. Então, se libertar dessa tentação. Não levar pão, porque é aquela subsistência que a gente do dia a dia, né? Jesus ensinou a gente a dizer, o pão de cada dia dá-nos hoje. Confiar que o que vai ser necessário para hoje, Deus vai providenciar, vai ter o seu amor ali para aquilo. Não levar dinheiro. O dinheiro, quer dizer, é a forma com a qual se estabelece o comércio. Então a gente muitas vezes vive relações que é de troca e que acha que o dinheiro pode comprar tudo, né? A gente até acha que acaba levando disso até para as pessoas. Cada homem tem seu preço, toda pessoa tem o seu preço. A gente, do comprar coisas, às vezes quer comprar até pessoas. E essa tentação que a gente pode ter, que Jesus também nos ajuda a fazer essa experiência de se libertar disso. Nem precisar levar 2 túnicas. Se você precisa de uma túnica, ninguém pode sair aí como Adão antes da queda original, né? Sair nu por aí. Não, vai com uma túnica, se cobre. Aquela cobertura que é necessária. Então, com isso, Jesus nos ajuda e nos liberta a viver confiando na providência, confiando no outro, não fazendo da violência um possível instrumento e consolando-se com aquilo que é o necessário, né? Na carta a Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo para que ele exorte os ricos da comunidade para que eles não ponham a confiança, não é, nos bens materiais, mas sobretudo viva essa relação profunda de amor e de confiança com Deus e que vivam a caridade. Então, em qualquer casa onde entrardes, diz ele, ficai aí. Interessante, Jesus está mandando os discípulos como missionário. Ora, as estradas para chegar numa cidade, você chega normalmente pelas periferias, não é? Toda cidade a gente não chega logo no centro da cidade, chega pela periferia. Ora, se esses são missionários e quando vão chegando, entrando numa cidade, está fácil de encontrar acolhida ali. Tem um canto que diz isso, né? Pois as mãos mais pobres são que mais se abrem para tudo dar. Então é fácil encontrar uma acolhida na casa de quem é mais pobre, de quem já precisou ser acolhido também. Aí qual é a tentação do missionário? É que ele encontrou acolhida ali naquela casa, ele fica ali. Mas na medida que ele vai andando, vai avançando para o centro, aí ele vai descobrindo outras pessoas, ele vai descobrir também outras pessoas generosas, que tem uma casinha melhor e que pode oferecer o abrigo para ele. Aí Jesus diz, fica naquela casa, fica lá.
onde você encontrou o abrigo, mesmo que aquela casa seja a casa do mais pobre, mas não troque o mais pobre por um lugar do mais rico, porque o pobre já é aquele que já é tão desprezado nesse mundo. Não seja você agora ocasião de uma tristeza para o coração dele, assim penso eu, não é? Então a gente vai aprendendo assim com esse estilo de Jesus, de permanecer, de não ir buscar, estabelecendo busca de conforto, querendo crescer no conforto. Essa é uma tendência que o missionário pode ter, não é? De querer crescer no conforto e justificar as mudanças. E agora, né, sabe, tá tudo mudado, então a gente precisa de uma coisa melhorzinha, não sei o que. Então Jesus vai ensinando aqui eles a ficarem naquela casa, a permanecerem ali. Se tem o necessário, fica ali. E daí é que partireis de novo. Então, tentar criar raízes também, se estabelecer, não ficar como mariposa girando de cá e de lá e procurando, sobretudo, os seus confortos. Todos aqueles que vos acolherem, todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, Atos 22 mostra justamente essa experiência, né, dos discípulos que recebem, jogar a poeira em cima de alguém, jogar o pó da terra contra alguém, é um ato violento de desprezo. Lembra que lá a gente ouve no livro do Gênesis, né? Lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó tornarás. É quase como declarar a morte da própria pessoa. Mas só que quando se fazia esse gesto de jogar poeira, quase que vinha atrás daquilo também uma maldição para a pessoa. Jesus aqui diz que para eles pegarem e sacudirem a poeira do pé. Não é para pegar a poeira e jogar no outro, né? Mas aquela poeira, não é? O homem vem do pó, aquele lugar que gerou esse tipo de comportamento. A gente não quer comunhão com esse tipo, porque o cristão é aquele que se dirige a toda pessoa e vai realmente para todos, bate em todas as portas, mas o cristão também tem o direito de permanecer naquele lugar onde ele é acolhido. Se você não é acolhido, você não é obrigado a ficar naquele lugar que rejeita o que você está trazendo. Você pode ir para adiante. O que você não pode é carregar com você a experiência da relação falida, a poeira. Então levanta, sacode a poeira, como diz a música, dá a volta por cima. Vai-se embora sem deixar que carregando com você essa memória. Aí o texto diz, né? Sacode essa poeira daqui em protesto contra ele. A palavra que tem lá é a palavra martyrion, na língua grega. Martyrion é uma palavra que significa testemunho. Que isso que você está fazendo seja um testemunho, seja algo que sirva para a memória da pessoa, que a pessoa não se esqueça daquilo que você está fazendo, que ela teve uma oportunidade, que a boa notícia foi dada para ela, que ela não se esqueça disso. Você está indo, não é? Mas está deixando ali. Se você quer ficar aqui nesse seu lugar, fica. Eu vou me embora. E aí é interessante porque esse epiautus, como tem no texto, isso pode ser traduzido dessa forma aqui, como está, né? Testemunho contra eles, mas pode ser também traduzido em testemunho para eles. Lembra que nós vamos ver aqui mais adiante, depois no capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 51, Jesus vai começar uma viagem subindo para Jerusalém. Por isso eu já comecei hoje, que alegria quando me disseram. Então esses discípulos de Jesus, eles mandam também para ir preparar a ida dele, depois a gente vai ver isso. E o Evangelho de Lucas nos conta que quando eles foram passar em povoados dos samaritanos, como os samaritanos perceberam que eles estavam indo para Jerusalém e eles são inimigos, o Evangelho de João, capítulo 4, o encontro de Jesus com a samaritana, eles não deram abrigo para Jesus. Aí dois irmãos, são chamados filhos da trovoada, filhos do trovão, que são chamados Boanerges, que é Tiago e João, perguntaram assim para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu para destruir aí essa cidade? Aí eles eram contra ele. A gente não estava querendo a poeira, jogar poeira, não. Estava querendo saber negócio de poeira, de tirar a poeira do pé e ir embora, não. O negócio deles era com a violência. Vamos pedir para descer fogo do céu aí contra eles. E Jesus disse: não, vamos para adiante. Então o estilo de Jesus não é esse estilo de um protesto contra o outro, da violência contra o outro, mas que o nosso
gesto também sirva como um testemunho, como uma lição para eles, que eles possam aprender com esse gesto da gente, que a gente diz, olha, se vocês não querem, a gente também vai embora, eu aqui não fico. A gente tem que ser bom, mas não precisa ser besta, né? Então, os discípulos partiram e iam percorrendo os povoados, anunciando a boa nova e fazendo cura em todos os lugares. Pois é, a boa nova era apresentada, a boa nova significa uma boa notícia, então o que é que a gente é convidado a ser no mundo? Essa boa notícia, uma boa palavra, uma boa comunicação. Qual é essa boa notícia que a gente quer espalhar no mundo? Que boa notícia, que boa palavra eu sinto que eu sou no lugar onde eu estou vivendo agora. A Loma está me fazendo aqui uma pergunta. A pessoa que está com o coração fechado para receber a palavra, entende esse gesto, padre? Primeira coisa, a gente não pressupor que a gente conhece muito o que está dentro do coração do outro, não é? Primeira coisa. Uma segunda coisa, pode ser que a pessoa não está pronta agora, mas tem coisa que a gente precisa de tempo para poder compreender. Porque a gente tem pressa, né? A gente quer como os irmãos Boanerges, não receberam a gente aqui agora, manda logo fogo do céu. Aí depois a gente vai ver no Evangelho de Lucas esses samaritanos que não receberam esse anúncio, etc. Depois a gente vai ver, quando começa, estoura a perseguição à comunidade de Jerusalém, nos Atos dos Apóstolos, a gente vai ver isso, eles descem para Samaria, e o diácono Filipe está ali, vai evangelizar essa região da Samaria, não é? Surge uma comunidade do meio dos samaritanos. É sempre uma comunidade um pouco meio complicada, que depois a gente vai ouvir falar de Simão, o mago, daí vem a palavra simonia, que ele vê Pedro agindo pelo Espírito Santo, vai querer comprar o dom de Deus, e Pedro vai dizer para ele, pereça o seu dinheiro e você também. Pedro era duro, era jogo duro. Então, quer dizer, a paciência de Deus, a paciência, não é, às vezes um gesto não é compreendido tudo realmente, talvez não, talvez a Loma realmente a pessoa não compreenda naquela hora, mas quantas coisas a gente diz, assim, uma palavra que o pai da gente disse quando a gente era pequeno, e só depois de muitos anos, que a gente bem meu pai me dizia, minha mãe dizia, eu não entendi na hora, não sei o quê, quer dizer, palavra tem seu ritmo, não é? A palavra tem seu ritmo, a palavra tem também o seu tempo, precisa de um tempo técnico muitas vezes, né? Então assim, se você joga a semente no lugar, se a gente ficar lá toda hora cavando lá para ver se a semente está germinando, a gente vai matar a pobrezinha da semente. Então o gesto, esses gestos são gestos que acompanham a palavra, é uma palavra dita por um gesto, então ela vai precisar do seu tempo também, muitas vezes, para amadurecer. E às vezes amadurecer até dentro da gente, né, que pode também fazer o gesto sem aquele sentimento de Jesus, né? Então, por aquilo que eu dizia, essa tradução aqui que diz, né, contra eles, eu propus uma outra forma que a própria língua me dá a possibilidade. É uma forma de entender esse mesmo texto e que atenua talvez um pouco uma linguagem, quer dizer, são os sentimentos que vão nascendo dentro da gente com o encontro com a palavra, a relação que a gente vai fazendo com Jesus, não é? Então o que é bonito, São Gregório Magno, ele dizia, né, que a palavra de Deus vai crescendo com quem a lê, com quem a escuta. Então é isso mesmo, a palavra vai fazendo o caminho, vai enlarguecendo a mentalidade da gente, a cabeça da gente, o coração da gente. Muito bem, gente querida. E aí a primeira leitura de hoje tem uma coisa muito bonita, né? Que o outro aqui no Evangelho Jesus está falando de não levar duas túnicas, etc, etc. Está falando de Esdras, que faz aí uma oração, ele estava prostrado com as vestes e o manto rasgado, ele cai de joelho, estende as mãos para o Senhor, faz a sua prece, que é uma prece de reconhecimento, justamente de que o povo é um povo que pecou contra Deus. Ele disse, Senhor, eu estou coberto de vergonha, eu estou cheio de confusão, não posso nem levantar a minha cabeça. Olha, essa é uma oração que ele está fazendo depois de um tempo muito longo que levaram no exílio. Olha aí, agora o reconhecimento está chegando em Esdras, né? Mas quantos passaram que não tomaram consciência? E ele faz o gesto dele de oração e de reparação também por aqueles que talvez não reconheceram tudo isso. Aí é a comunhão dos santos, né? Onde a gente entra na comunhão chorando os pecados daqueles até que foram antes de nós e que às vezes a gente foi seguindo um mau exemplo de muitos. Então a gente vê que a igreja tem uma expressão muito bonita que é chamada Ecclesia Supplet,
dizer que esta comunhão de fé na igreja supre muita coisa que eu sozinho, como pessoa, não consegui realizar tudo, mas vem a fé da igreja e me ampara, a comunhão dos santos. E aí é nisso que a gente deve acreditar. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te proteger. O Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Olha, quero fazer chegar aqui um abraço para vocês que acompanharam essa transmissão e quero dizer logo aqui para vocês, terminando a transmissão, imediatamente começa logo aí a curtir, porque na medida que vocês curtem, a difusão aumenta. E quem não curtiu o vídeo de ontem, tarefa, curtir os 2 vídeos. E se tem vídeo que ainda não curtiu, vai lá e curte. Então vai caminhando e vai curtindo o vídeo e vai curtir os do YouTube também, onde eu vou salvar. Um abraço para a Everilda, para o Padre Juarez, para Jaci Félix, Rose Santos, Daci Sampaio, Helena, Marcela Oficial, para Maria das Graças, para Daci Sampaio, né? Para Geralda Lima, Cleo Lima, um abraço para a Vani Brito, um abraço para Leutz Martins, meu abraço também vai para Genilza Lisboa, Geralda Lima, Deus te abençoe, Neuza Andrade, Genilza Lisboa já disse aqui, Adriana, para Pedro Miguel, Cacau Flor de Lis, para Monique Brandão. Monique, Deus te abençoe, essa afilhada e médica, né, doutora, vai medir minha expressão, fazer tudo aí, viu? Eu quero ser atendido pela afilhada. Um abraço para Angélica Teixeira, para Cláudio Queiroz, Diana Moreira. Um abraço para Lilia Davi, para Aloma Brito. Aloma, temos postagem daqui a pouco nos Coelhos Leitores, né? Essas curiosidades sobre a Bíblia. Eu quero ver vocês lá, saber tudo que ela está dizendo lá. É muita coisa, é cultura, é fé e cultura, tudo misturado. Nira Santana, Núbia Passos, Edilene Borges, meu abraço para vocês. Para Lígia Carla, meu abraço também para Melinha Reis, Leilan Cerqueira, Lourdes Reis. Um abraço para Solange Reinhardt, para Dilma Aparecida, Jesse Brito, Flor Thiago, Sandra Meire, Deus abençoe. Aqui, como é que diz aqui? Vivemos uma situação de oposição, um grande caldo do maligno. A gente tem que saber ir vivendo, não é vencendo todas essas dificuldades, todas as arapucas que estão armadas, saber viver e passar por isso. Cristiane Nogueira, Mima Costa, um abraço para você, desejo de saúde para o seu pai. Leli Francine, Milena Marila, para Nilda Andrade, um abraço, Nilda. Um abraço para Alane Nascimento aí na sua viagem, Deus te acompanhe. Suzarte 14, um abraço para ele. Para Solange Lopes, para a irmã Nath, bom dia. Lourdes Reis diz: a palavra de Deus dentro de nós tem efeito como fermento numa porção de farinha. Justamente isso, vai crescendo, vai levedando a massa, como o sal, né, que vai dando gosto. Jailma Reis, e a gente não pode ter a pressa, né? Nem pode colocar, não precisa ser muita quantidade, às vezes é um gesto, uma coisa pequena mesmo. A quantidade de farinha de trigo é bem maior do que a do fermento. Cristiane Andrade, um abraço para você. Então, um abraço a todos vocês. Vou salvar aqui o vídeo. Alguém tem uma sugestão de título para eu botar aqui nesse vídeo de hoje? Que ainda não pensei no título, não. Às vezes a gente diz as coisas todas e não sabe o que dizer. Vamos botar o título, tá faltando o título. Então, um abraço para Jânio Santos, aí, nosso comunicador aí do nosso Recôncavo da Bahia, de Santo Antônio de Jesus, nessas rádios que aí estão, vindo de lá do Vale do Jiquiriçá para a Bahia inteira. Jânio, um abraço grande para você, muita luz, muita paz. Eu vou ficando por aqui e vocês vão curtindo aí o vídeo assim que eu já salvá-lo aqui. Fiquem com Deus.